Olá a todos, sejam bem-vindos ao Aparentemente Saudável, aquele programa que aborda tudo sobre literacia e saúde, de forma simples, leve e suave. Aquele programa que, na verdade, traz para ti aquelas conversas que tentam tirar de casa para não sair do sofá. Hoje, na verdade, vamos trazer aquele tema que parece sair fora daquilo que é atividade de saúde, mas não. Nós hoje vamos falar sobre. Vamos explorar o mundo da formação de saúde em Angola. Como é que é feita a formação em Angola, em termos de saúde? Propriamente, a qualidade acadêmica e científica e o papel da linguagem, da pedagogia e da tecnologia na construção do saber profissional. Nós, para este programa, trouxemos aqui entidades muito fortes. Sabe quem são? Siga-nos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. E no TikTok. Trago para vocês hoje aquele que para nós é das pessoas que nós fizemos sempre aquela vez. O magnífico reitor da Universidade de Jean Piaget de Angola, professor doutor Vitorino Samuel. Seja bem-vindo, doutor Samuel. Muito obrigado, doutor Edgar Ricardo. Obrigado. Trouxemos também o professor doutor Márcio Ndolo, que é, na verdade, doutor em Linguística, especialista em Tecnologia e Gestão de Informação. Doutor Márcio, muito obrigado pelo convite ou pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. E trouxemos aqui duas caras lindas, não é? Talvez que duas meninas com um sorriso muito lindo. Na verdade, temos aqui a doutora Thelma Dinamene Moraes, que é, na verdade, licenciada em Radiologia e é formada em mestrado de Saúde Pública. Seja bem-vindo, doutora Thelma. Obrigada, doutor. E também temos a doutora Jéssica Palanga, que é, na verdade, licenciada em Enfermagem e também mestrada em Saúde Pública. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor. Nós vamos começar a nossa conversa hoje com um magnífico reitor, o professor doutor Samuel Vitorino, que na verdade, para mim e para muitos na Universidade de Jean Piaget, e não só na Faculdade de Ciências e muitos outros lugares, quando ele passou como reitor também da Universidade de Luís Conde, não é? É, na verdade, para muitos de nós um espelho. Ele hoje está a dirigir a Universidade de Jean Piaget e trouxemos, na verdade, aqui alguns aspectos que nós queremos perguntar ao doutor e também trazer lá para casa. Na verdade, professor Samuel, como reitor e cientista, qual tem sido, na verdade, a sua missão referente à nossa Universidade de Jean Piaget de Angola a respeito da formação em saúde? Doutor Bucasso, obrigado pelo convite. Cumprimento os colegas aqui do painel de hoje, aqui do podcast. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado, doutor. Porque Aparentemente Saudável é um chamamento. Hoje nós pensamos que estamos bem, mas os cientistas aconselham-nos e chamam sempre a atenção ao facto de que devemos saber ler os sinais que o corpo emite. O corpo no dia a dia vai emitindo sinais que são uma espécie de alerta para aquilo que eventualmente está a desenvolver dentro do organismo. Então, o Aparentemente Saudável veio cumprir essa lacuna e muitos parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, doutor Edgar Bucasso. Enquanto gestor de uma universidade, da dimensão da Universidade de Jean Piaget de Angola, a nossa missão tem sido dirigir todos os esforços na área acadêmica, na área científica e fomentar a extensão universitária no sentido de oferecer formação de qualidade, com rigor, para que todos os nossos egressos, todos os que terminam os cursos na nossa universidade, saiam com a qualificação suficiente para poderem se virar, passo o termo, no mercado de trabalho. Ou seja, a preocupação é articular todos os esforços no sentido de garantir
que o jovem saia bem formado para que ele tenha sucesso no mercado, para que ele cumpra os desígnios da formação. Esse tem sido o nosso esforço e é preciso articular todos os atores do sistema, sejam No os processo de professores, formação, no processo de formação, certo? Sejam eles os professores, sejam os técnicos administrativos, sejam os técnicos de laboratório, todos os atores e os próprios estudantes, articular tudo isto de forma integrada para que o sucesso aconteça. muito bem, professor. Então é isso, né? Esse é o esforço que as universidades têm, porque na verdade nós, os formandos, somos na verdade um produto acabado ou inacabado daquilo que tem começado, que tem o início na universidade. O que podemos aqui dizer é que se nós, ou se a universidade não tiver condições formativas, também podemos ter técnicos não bem formados e automaticamente a própria sociedade acaba por pagar por isso, certo, doutor? Certíssimo. A responsabilidade é conjunta, é dos professores e, acima de tudo, dos próprios estudantes. Porque há um ditado chinês que diz que o professor abre a porta, mas passar pela porta é tarefa do próprio estudante. Então nós temos essa missão de abrir as portas da melhor forma possível, mostrando os caminhos, mostrando o que deve ser feito, exigindo dos estudantes aquilo que eles devem demonstrar durante as aulas, durante o período de formação, mas esperando e incentivando os estudantes a terem sucesso por via do estudo individual. Na universidade ensina-se isto, mas o estudante sozinho tem que aprender isto. E a sociedade acaba por ensinar o resto também, né? E a forma prática, né? O dia a dia da sua formação ou do seu trabalho, fruto da sua formação, acaba por complementar ou completar aquilo que foi o seu desenho enquanto formando. Dá uma grande responsabilidade dos estudantes, que é de empenhar-se para que tenham sucesso. Antes de eu passar a palavra à Jéssica e a Thelma, eu vou dirigir aqui a palavra ao Dr. Márcio, o senhor que na verdade tem uma vasta formação em linguagem especializada. Dr. Márcio, diga-nos lá, na verdade, como é que isso se conecta naquilo que tem a ver com a realidade do ensino superior em saúde em Angola? Muito bem, Sr. Edgar, eu faço das palavras do magnífico reitor Samuel Carlos Coutinho as minhas pela sua iniciativa, sua e vossa iniciativa. Muito obrigado. Um programa que presta um serviço de capital importância à comunidade. E pensar universidade é pensar comunidade. Exato. Se não for assim, então não é universidade. Portanto, a abordagem que nos traz o nível de formação, portanto, é no contexto universitário, contexto de ensino superior. Aquilo que me pode relacionar com o tema em função da minha experiência profissional, primeiro académica e depois profissional, e sempre sobre a comunicação, né? A comunicação especializada, e comunicar é criar comunidade. O profissional da saúde é profissional porque estabelece relação com a comunidade. Nesse estabelecer relação com a comunidade, portanto, como é que essa comunicação acontece? Não só para colher o que é necessário para poder atender, mas também para se fazer perceber por alguém que se queixa de alguma coisa, ou sente alguma coisa, ou precisa de alguma coisa, mas comunica conforme pode, conforme consegue. Exato. E em termos de linguagens, como sabemos, qualquer área do saber, quer científica, quer técnica, acontece através de uma linguagem própria. O que é que isso significa? Há um vocabulário especializado, que nós chamamos de terminologia. Vamos chamar aqui terminologia médica ou terminologia médica, saúde? terminologia de Porque saúde, na verdade essas terminologias acabam por formatar o aluno, porque qualquer indivíduo de saúde, e eu digo um bocadinho pelo aquilo que tem sido a nossa experiência,
ao atender um paciente, tu logo percebes se esse indivíduo fez logo saúde ou não. Tem muito a ver com aquilo que é terminologia médica, aquilo que você está a dizer. Ele começa a dizer, não, doutor, eu tenho estado às vezes com cefaleia. Peraí, para você falar cefaleia é porque você sabe alguma de saúde. É por aí, doutor. Exatamente isso. Exatamente isso. Claro que o profissional da saúde, o primeiro contacto que tem, nesse sentido da comunicação, da linguagem, que tem com, portanto, à partida, não sabe, não saberá, e mesmo que a comunicação proceda dessa forma, chama atenção, mas não é convicção. Exato. Não é? Para relacionar com um colega ou pensar que está dentro do assunto ou não. Mas é o que é desejável numa sociedade onde os níveis de literacia sobre as mais diferentes matérias são significativos ou assinaláveis positivamente. Ou seja, e aqui aproveito mais uma vez relacionar com esta iniciativa de programa, contribui para a educação das pessoas, aumenta o nível de literacia, de informação sobre estas matérias, e isto significa que as pessoas não só ficam a saber do assunto, como também como eventualmente comunicar o assunto verbalmente. Não é? Verbalmente. E, portanto, o nosso contributo nisso é, repare, num contexto como o nosso, onde a ciência ainda é uma prática, admitamos, incipiente, por diferentes fatores, significa que há muita coisa por estudar, muita coisa por trazer ao de cima, e relacionando, por exemplo, da nossa experiência de estudos linguísticos, terminológicos, a relação que há entre a medicina e a botânica. Ok. Não é? E aqui incidindo sobre a fitoterapia, nós temos no nosso contexto muitas plantas cujos nomes estão na linguagem tradicional, não é? E quando se tenta abordar na linguagem científica, a nossa população desconhece e a comunicação não acontece. Muito bem. Estamos a falar, por exemplo, do cura-tudo. Por exemplo. Pronto, muito obrigado. Temos uma planta cura-tudo que a gente usa muitas vezes quando tem paludismo, não sei mamãe, mas quase que essa terminologia da própria planta quase que não se consegue enquadrar porque não se conhece. É por aí, doutor Márcio? Porque não se conhece porque, lá está, falta estudo científico, mas também estudos linguísticos para o tratamento das terminologias. O que são as terminologias? As terminologias são as designações de conceitos. Essas designações não são simplesmente palavras, são formulações nominativas, certo, para designar o que é abstrato. Ok. O que está na cabeça do profissional da saúde, pelo que andou a estudar, é abstrato, são os conceitos. Como esses conceitos depois são tratados, são veiculados na comunicação e através das terminologias. Ora, neste sentido que é de capital importância tratar as questões da linguagem, na relação entre médicos e pacientes, enfermeiros e pacientes, Técnico de saúde, todo técnico de saúde de uma forma geral, e os utentes, para permitir eficácia, eficiência na comunicação. na comunicação. Quando uma comunicação bem feita, bem realizada, facilita quer de um lado, quer de outro lado. Muito bem. Nós, nesse sentido, não quero monopolizar, mas porque os nossos estudos científicos ainda são ligados, incipientes, muita coisa nos escapa. Que existem, mas porque a comunidade científica, a partir da Europa ou a partir da América, não tratou, então cá no nosso contexto não é importante, não é relevante, é qualquer coisa à margem. A partir do momento que esse assunto é trazido para o discurso dos profissionais da saúde, só assim é considerado como uma matéria aceitável para ser de conteúdo na comunicação. Portanto, eu considero que aquilo pode ser o nosso contributo para a formação de profissionais da saúde em matéria específica em A, B e C, com recurso à linguagem. Sem linguagem não há comunicação. Exato. E doutor Márcio, quando diz ter linguagem não há comunicação,
Eu vou trazer aqui alguns problemas que têm acontecido muitas vezes naquilo que é a comunicação dos profissionais de saúde, que é muitas vezes essa relação que o Dr. Márcio diz sobre a comunicação entre o profissional de saúde e o paciente, por exemplo, ou o utente, que muitas das vezes nós achamos que falar terminologias bonitas, lidas ao paciente, o paciente consegue nos perceber. E que às vezes nós temos que perceber o nível de paciente que nós estamos a atender, que nem todo mundo vai perceber o que é uma cefaleia, por exemplo. O que é uma lombalgia, por exemplo. Estamos a falar de terminologias médicas e que muitas das vezes nessa terminologia, quando vamos a ter uma conversa com o paciente, temos que ter um certo cuidado, um certo tato para o paciente poder nos perceber. Ou melhor, desmistificar muitas vezes essa terminologia para que o paciente nos entenda, certo? Sim, aceito com reservas, compreendo perfeitamente e, aliás, isto fruto de alguns trabalhos que desenvolvemos, nós chamamos a comunicação dos médicos com os pacientes fundamentalmente metafórica. Certo. É uma linguagem metaforizada que os profissionais da saúde procuram ter, porque, claro, percebe-se a forma mais entendida ou supostamente mais fácil comparar um objeto com aquilo que realmente acontece. Dizer mais ou menos assim. Então vamos fazendo as metaforizações na linguagem. Mas depois há outro elemento que pode provocar ruído na comunicação. É que parecer não é ser. Não é? E quando parecer não é ser, quem controla o efeito negativo que vai resultar da incompreensão, não é? Da informação. Portanto, o paciente já foi. E com aquela informação cuja linguagem é do parecer, mais ou menos assim. E acontece muitas das vezes, os pacientes saem de consultório, nós temos a amabilidade de explicar como é que é a medicação, explicar qual é, na verdade... A colher de sopa, por exemplo. Exato, qual é o estado, não é? De saúde, mas ainda assim o paciente sai sem perceber, como dizem na gíria, patamina nenhuma daquilo que nós abordamos. Claro. Thelma, na verdade, como é que tem sido a sua abordagem como profissional de saúde com os pacientes nessa questão de linguagem? Né? Eu depois vou para a Jéssica para falarmos um bocadinho daquilo que é a formação em termos de universidade. Já que estamos aqui nessa questão da linguagem, que a mim suscitou aqui uma conversa bastante pertinente. Thelma, como é que tens visto a sua comunicação com aquilo que tem sido o seu atendimento com os pacientes, visto sendo uma profissional de saúde na área de radiologia, acima de tudo, e não só? Diga-nos mais ou menos como é que tem sido o seu dia a dia com relação a esses aspectos. Sim. Na verdade, tem sido um pouco difícil. Acredito que não só para mim, também para outros profissionais. Uma vez que temos que sempre nos enquadrar, nem sempre a nossa amabilidade de explicar ou a nossa forma de dizer o que realmente seria o certo nós falar, nem sempre iremos enquadrar. Temos sempre que olhar onde é que o paciente pertence, porque às vezes também somos abordados por pacientes que nem sequer falam a nossa língua. Exatamente. Nós estamos numa província, por exemplo, que falamos maioritariamente umbundo, não é? Sim. Mas temos também outros que vêm das outras províncias que falam umbundo e não só. E outros que vêm mais distante, que às vezes as línguas nem são dominadas por... Como é que tem sido isso? Tem sido um grande desafio, mas também também tem tido dificuldades. Professor Márcio, a linguagem gestual, não queria ir por aí, mas pronto, ajuda naquilo que tem sido a comunicação com os pacientes enquanto profissional de saúde. As orientações em termos de gesto também é importante? Sim e não. Até vermos, não é? O tipo de gesto que é produzido. O gesto é uma linguagem. Nós, em semiótica, chamamos de signo, quando é portador de um significado. Certo. Ora, se esse gesto for mal formulado, para aquilo que se quer dizer, o referente... A interpretação pode ser negativa. A interpretação, exatamente. E nessa linguagem gestual, vem-me agora aqui à tona,
o nosso comportamento corporal também na hora de atender o paciente. Dita muita coisa, não? Com certeza, a expressão, o tom da voz, o alongar das palavras pode traduzir maior afetividade ou disponibilidade, disposição para atender a pessoa, o prolongar do bom dia, por exemplo, um bom dia. Isto é muito parecido ao que é do dia a dia na relação entre as pessoas. Ou conversar com o paciente, não olhar para o paciente. Pois. Pronto, é outro sinal que pode revelar desconforto, não é? E pode provocar até em alguns casos irritação, empatia. O paciente muitas vezes está chateado e vai para o nosso consultório e o técnico, às vezes não é ele que tem o que fazer, mas está ali na sala ou está, e às vezes está no telefone, num outro tipo de linguagem. Jéssica, como é que tu encaras essa realidade, na verdade, enquanto profissional de saúde, não é? Estamos ainda aqui na linguagem, vamos voltar aqui para o magnífico reitor. Eu gostei muito desse, eu não tinha noção, na verdade, da dimensão que esse tema tem em termos de linguagem, naquilo que tem que ser. Mas, enquanto formanda, será que há alguma preparação para, depois de seres profissional, de como te vais comportar, que tipo de expressões é que tens que usar? Há essa sensibilidade nas universidades na hora de formar o profissional? Tal conforme o magnífico reitor já referiu, é que nós todos aprendemos e aprendemos de formas diferentes. É que as universidades passam, pelo menos eu posso dizer isso através da minha área de formação, que é a enfermagem, e nós temos uma disciplina que trata muito bem sobre essa situação, que é a humanização, nesse caso, na assistência ao paciente. É que vivemos num país que, quer dizer, tem pessoas vindo de vários sítios e falando línguas diferentes. E praticamente a enfermagem é o primeiro profissional que vai receber o paciente numa unidade hospitalar. Portanto, tal conforme o doutor disse, essa expressão corporal ou a nossa linguagem, do jeito que nós vamos saudar o paciente, do jeito que nós vamos abordar o paciente, faz toda a diferença naquilo que é o percurso do paciente dentro mesmo do hospital. E também existe uma temática muito relevante dentro dos hospitais, que é a língua umbundo, posso assim talvez colocar aqui a língua umbundo ou outras línguas. É que nós, muitas das vezes, profissionais de enfermagem, não aprendemos de certa forma a ter que falar umbundo ou uma outra língua nacional. Exato. É que temos que desenvolver as capacidades com relação aos desafios encontrados no local de serviço. Supostamente pode vir um paciente dizer talvez ongoloi vala, supostamente. E se nesse caso o médico, o joelho dói, e se supostamente o profissional de enfermagem nem entender o que o paciente está a transmitir a ele, vai dar um paracetamol e vai dizer, ok, nem precisa estar com medo nem nada disso, porque quer dizer, não entendeu a linguagem do paciente. Em vez de ser humilde. Exatamente. E perguntar na supostamente, verdade, pedir alguma tradução, mas não. Em outros colegas, nós temos quer dizer, não temos a capacidade de, quando não entendemos alguma coisa, ter que perguntar em outros profissionais de saúde para assim sermos ajudados. Porque eu acredito que isso aqui ajudaria muito naquilo que é a linguagem de profissional para o próprio paciente. Bem, Jéssica. Obrigado. Magnífico, reitor. A formação em saúde na UniPiaget prioriza quais competências hoje? Aquilo que tem a ver com a teoria, com a prática, com a humanização. Nós, enquanto reitor desta universidade, como é que tem sido o foco para que, na verdade, tenhamos formandos nessas três áreas específicas, porque hoje fala-se muito de humanização, né? E parece que humanização parece uma palavra bonita, mas estamos a falar de saber lidar com as pessoas, o amor à profissão. Será que, enquanto reitor, algumas linhas são viradas nesta vertente, humanização, é virada mais para a questão prática, é mais virada na questão teórica, professor? Bom, isso tem a ver com o desenho curricular. Certo.
por um lado, primeiro ao desenho do currículo, que é o conjunto de unidades curriculares com seus conteúdos que são desenhados e articulados de uma maneira sequencial para Formatar melhor o professor. formatar um profissional, tendo em conta um perfil de saída previamente definido. Quer dizer que o técnico de enfermagem tem um perfil, o técnico para a medicina tem outro perfil, para a radiologia tem outro e assim sucessivamente. Isso depende muito daquilo que é a unidade curricular formatada para cada curso. Saída. Agora, o esforço da instituição é que a materialização do currículo seja feita de tal maneira que todos os entes contribuam para que o perfil de saída previamente definido seja alcançado. E no caso dos profissionais de saúde em específico, saída. O nosso objetivo é termos um profissional da que instituição cumpra é que integralmente com aquelas dimensões que mencionou. Que ele tenha uma formação teórica robusta para que possa aplicar na prática corretamente aquilo que a teoria emana, mas também que ele seja uma pessoa, acima de tudo, humana. Porque antes de ser um bom profissional, ele tem que ser humano. É por isso que os nossos currículos têm, para além de disciplinas específicas de formação técnica, têm disciplinas que são generalistas. Às vezes os estudantes ficam a questionar porque é que temos ciências do cosmos, da Terra e da vida. Por que temos CCTV? Qual é a importância de ter CCTV? É da mesma forma que hoje um engenheiro fica a pensar: mas eu sou engenheiro, agora estou aqui numa grande empresa e não estou a ver onde é que eu aplico o cateto, a hipotenusa, a lei de Pitágoras. Não. Não é por aí. O edifício constrói-se Com várias matérias. brick by brick. Todos os tijolos, cada um no seu lugar. E a questão do humanismo constrói-se naqueles momentos em que nós temos a epistemologia da ciência de saúde, a CCTV e as outras disciplinas de caráter genérico. Porque, afinal de contas, o médico é, acima de tudo, o profissional de saúde é, acima de tudo, uma pessoa. Hoje, eu leciono bioestatística, digo aos estudantes: ninguém precisa criar um programa de humanização dos serviços de saúde. Mas quem trabalha ali são animais irracionais, são selvagens e precisam ser ensinados a serem humanos. Não são pessoas, são humanas. Então não precisa dizer que seja humano. Não. Toda pessoa é suficientemente humana e não necessita ser relembrado de ser humano no atendimento às pessoas. Então, o nosso esforço é, ao longo do ciclo de formação, ir consciencializando os futuros profissionais de que eles precisam ser humanos. Então, isso significa dizer que, dentro daquilo que é o currículo, temos que ter. A base começa no programa curricular. Se nós tivermos um programa curricular bastante danoso, podemos assim considerar, ou com muita pobre, Um currículo pobre. corremos o risco de ter um mau profissional também. Sim, com certeza. Exato. A base é o currículo. E o professor tocou aqui num aspecto que eu lembro, enquanto ainda estudante de medicina também, na altura, que nós também fazemos essas questões. Mas CCTV para quê? Porque saber a teoria de Big Bang, como é que começou o mundo? Eu vou ser médico, mas na verdade já dizia um velho cientista que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. O que significa dizer que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que dominar variedíssimas áreas de atuação, até porque nem todo mundo que termina medicina ou enfermagem vai trabalhar diretamente naquela área. Tem outras áreas da saúde que a pessoa vai acabar por trabalhar, mesmo sendo como a saúde pública, por exemplo, como na coleta de dados estatísticos, não é? Então, é preciso que se saiba de uma forma geral isso. Mas agora, doutor, diga-nos só, como é que o senhor avalia, na verdade, o equilíbrio entre a teoria e a prática nos cursos de saúde? Repetindo, tudo começa no desenho do currículo. O currículo, à partida, tem que definir exatamente em cada unidade curricular
qual é a quantidade de horas teóricas, qual é a quantidade de horas práticas e como é que elas se articulam. Mas, doutor, Depois, na execução do currículo, é isso. na execução do currículo, nós temos que colocar no horário, no calendário, os momentos de aulas práticas, os momentos de aulas teóricas. E os professores têm que cumprir com isto, para que no fim... Às vezes o problema é o cumprimento. É o cumprimento, sim. Mas tem que estar escrito. O currículo tem que prever isso. Certo. Mal seria o currículo não prever. Mas o currículo prevê... Até porque as universidades são avaliadas pelos currículos Claro, não é? o currículo prevê, a instituição, por via dos seus órgãos competentes, avalia o cumprimento do currículo. E os professores guiam-se pelo currículo, garantindo que as horas teóricas são dadas e as horas práticas são cumpridas. Mas é ali onde temos então o grande desafio na área da ciência de saúde, que é garantir que os laboratórios estejam em condições para dar as horas de anatomia, de bioquímica, de semiologia médica requeridas no currículo. E no fim, avaliarmos que o estudante conseguiu ter as práticas suficientes para ter proficiência naquelas unidades curriculares, para que ele, aos poucos, vai construindo o edifício do profissional de saúde, Exato. que no fim vai ser cobrado em termos de assistência ao paciente. Porque na hora em que o profissional de saúde está com o paciente, tudo tem que vir ao de cima. E nós introduzimos agora uma alteração no nosso currículo, a forma como o estudante de ciência de saúde, começando por medicina, como é que termina o curso. Vamos sair da tradicional monografia e já ensaiamos agora com os primeiros 12 estudantes, que é o exame clínico. Ou seja, o estudante de medicina, para fechar o curso, faz um exame perante um caso. Um caso clínico. Tem a banca examinadora, composta por N especialistas, Que é o jurado, né? o jurado, e ele responde às perguntas do júri sobre o caso clínico que ele previamente estudou. Certo. Isso é melhor do que uma monografia. É ali, nesse momento, que nós temos a oportunidade de verificar Até que ponto é que o paciente, o estudante está formado ou tem competências, consegue integrar o conhecimento teórico com prática. à prática. Se é um caso de malária, ele nem espera, ou tem que esperar, porque estão a ser treinados para isso, tem que esperar resolver problemas relacionados. Vai pedir para resolver os assuntos. E eu assisti os primeiros exames, e o professor pergunta, mas se no exame vier um resultado assim, as plaquetas estão baixas, Exato. os eletrodos estão baixos, o que é que isto significa? Qual é a conduta? Qual é a medicação? É muito mais produtivo. É muito mais produtivo e é muito mais, vou dizer até, é justo, Qualificador. é qualificador e dignifica. Os estudantes são felizes, até porque para os estudantes participaram e disseram que sim, querem fazer isto e então estamos bem. E é uma forma de responsabilizar os estudantes e responsabilizar os professores para que no fim tenhamos profissionais que, quando saem da escola, estão aptos a ir para o mercado, estão aptos mesmo a começar a tratar os doentes. Muito bem, professor. Daí que é importante que antes do aluno ir para a prática, ou melhor, para o ciclo clínico, é importante que as universidades também estejam bem apetrechadas no seu laboratório, porque aí é onde começa toda essa experiência. Não é? Porque antes tocamos no ser humano, temos que conhecer toda aquela parte teórica, mas também os laboratórios devem estar em condições para que o estudante de saúde consiga ir e magnífico, a pesquisa científica naquilo que tem sido a nossa realidade é incentivada desde a graduação ou existem ainda alguns obstáculos para essa prática? Bom, isso é discutível porque me parece que as universidades quase que aquilo que é
o meu entender, ou de muitos, me parece que as universidades quase que não há muito incentivo em termos de pesquisa. Quase que somos mais reprodutor do que, porque na universidade nós sabemos que mais do que ser reprodutores daquilo que muitos já fizeram, também temos que ser, não sei se vou chamar criadores ou inovadores, não é? E aquilo que passa para aquilo que é pesquisa científica. É bastante discutível e o professor Márcio depois vai me secundar com certeza. Os estudantes, eles não fazem investigação científica como tal, Okay. mas o que é correto e é aconselhável, e os autores aconselham isto, é aconselhável que as equipas de investigação científica que se constituem na universidade devem, sempre que possível, integrar estudantes para que eles comecem já a beber a experiência dos professores Um bichinho. e comecem já a iniciação na investigação científica. E a investigação científica, estamos a falar em investigação científica aplicada, ou seja, aquilo que já existe, aplicar no momento para encontrar soluções para problemas locais identificados. Porque, ao contrário disso, tem a investigação científica fundamental, que é a produção do conhecimento puro e duro. Nós não estamos ainda nesse patamar. Mas porquê, professor? Porquê que não é possível? Não, possível é, mas nós devemos nos preocupar Certo. em fazer investigação científica aplicada, porque nós estamos num patamar, numa situação em que precisamos encontrar soluções para os problemas que temos. Já existe. Os que existem. Não procurar os problemas que ainda não existem. Os problemas que existem, eles precisam, demandam soluções imediatas. Certo. Então, a investigação científica aplicada. Por exemplo, saindo da saúde, vamos para a agronomia. Na agronomia, eu estou preocupado em encontrar as melhores soluções de fertilizantes para aumentar a produção agrícola, que me vai conduzir à segurança alimentar. Certo. Nas ciências farmacêuticas, eu estou preocupado em encontrar as melhores formas de combinação das plantas com efeitos terapêuticos para curar as doenças que eu tenho. Ok. Na saúde, eu estou preocupado em encontrar as melhores associações terapêuticas para curar o mal da malária que nós temos, que nos afeta. Eu não estou preocupado em ir à ponta da agulha. Ok. Porque a investigação essencial, fundamental, é ir à ponta da agulha. Nós não precisamos ir à ponta da agulha, precisamos estar aqui na base da árvore para encontrar soluções para os problemas que nós temos. E são vários os problemas. E isso é incentivado? Já é incentivado nas universidades, professor? O handicap que temos são dois. Por um lado, o financiamento, que é escasso ou inexistente. Porque me parece que não existe um financiamento Não tem para linhas de investigações, né? Porque eu vejo aquilo que tem sido a realidade de outros países. Existem pessoas que a vida dele é mesmo investigar. Não faz mais nada e o Estado, vamos assim dizer, assegura a estes profissionais para que na verdade investigam. Para que na verdade façam investigações e que criem outras formas, não só de tratamento, e que consigam não só resolver o problema daquilo que é na base, mas também consigam ir no iceberg do problema. O problema é, por um lado, esse financiamento que é escasso. Há por aí algumas iniciativas, a Fundecit, que é o órgão do Ministério do Ensino Superior encarregue da articulação com as finanças para financiar a investigação científica. Está aí, já foram financiados os primeiros projetos de investigação científica, a Piaget está com 4, estão financiados. É já um início. Mas temos que começar, não? Estamos a começar, mas ainda é insuficiente. Por um lado, o financiamento que é escasso, mas por outro lado, as pessoas que fazem a investigação também são poucas. Porque hoje ninguém está disponível para se dedicar 100% à investigação científica sem ter proventos suficientes para viver disto.
Por isso ele tem que fazer outras coisas. Tem que dar aulas. Tem que fazer milagres. Dar aulas em N universidades. Qual é o tempo que ele tem para fazer a investigação científica? Quase nenhum. A Então, questão essas assistencial duas consome mais do que a própria questão Sim. científica. E na medicina acontece o mesmo. Não. Como é que o médico, em vez de se dedicar aos pacientes naquela clínica, naquele departamento, ele tem que correr em 20 clínicas, 30 Para poder- clínicas, para poder amelhar algum, Para poder sobreviver. para poder sobreviver. Este é ainda um dos grandes handicap problemas muito que grande. não temos. Ok. Um grande handicap. Ok, obrigado, professor. Jéssica, naquilo que tem sido a tua percepção, aquilo que o magnífico reitor disse, achas que o tirar a monografia acabava por suprir, se calhar, aquela tendência de investigação? Ou acha que esse modelo, que me parece ser mais clínico, avaliativo, né, em que o profissional lida diretamente com um caso clínico e aí, neste caso clínico, envolve-se várias outras disciplinas que ele deu, não é? Ou prefere que, na verdade, é melhor que se faça uma investigação, que se calhar isso também reforçaria, porque muitos defendem, ou defendem essa questão de que o processo de monografia é como se fosse também uma forma de investigação. Eu acredito que não tiraria necessariamente aquele entusiasmo em pesquisar e tudo mais. Acredito que não é bem nesse contexto. É que se a ideia é tirar profissionais para a área assistencial, é necessário que eles sejam, de certa forma, provados ou colocados à prova na área assistencial, em que ele quer sair. Agora, se for na área científica, para que sejamos pesquisadores, é necessário que consigamos desenvolver essa vontade pela pesquisa. Porque se tivermos que ver dentro dos nossos hospitais, é que cada caso é uma pesquisa. Parece que um paciente é um paciente e mostram necessariamente problemas diferenciados. E vendo esse tipo de problema, a ideia é sempre pesquisar por que este aqui apresentou assim e não apresentou tal do jeito que apresentou o João. É mais ou menos essa vertente, por isso é que atualmente também, acredito, já estamos a fazer muito isso. No PG mesmo aqui de Benguela, nós fizemos relatório final de estágio. Certo. Significa que não é necessariamente procurares um estudo, necessariamente, mas é um paciente, você estuda o paciente por inteiro. É você saber como é que o paciente anda, o que come, o que não come. E, de certa forma, isso influencia para, de certa forma, evoluir para mais campo científico e também para a assistencial. Acredito que essa junção faz com que, além de estar só para a área assistencial, também voltemos-nos para a área, nesse caso, da pesquisa, tal do jeito que acontece, né? Estudante agora, estudante ainda. Certo. Podemos até estar na área assistencial e, de certa forma, prestar cuidados, mas só que um profissional de saúde que não pesquisa é um profissional de saúde, de certa forma, derrotado. Não tens como, de certa forma, saber as coisas se não tiveres aquela curiosidade em aprendê-las. Não necessariamente que alguém tem que dizer isso é isso, isso é aquilo. Mas qual é então a tua contribuição para a área assistencial se não tens aquela motivação, de certa forma, de querer pesquisar? Então, eu acredito que isso não tira as valências do que é, na verdade, uma investigação científica, só que é mais, como o Magnífico disse, é mais justo termos que ser provados na área assistencial, que ali nós vamos prestar assistência, do que talvez uma monografia que é muito mais superficial, talvez não tocamos no paciente, nem vem como é que nós conseguimos então tocar ao paciente. E muito bem. outras E na informações. verdade, nessa questão, Telmo, parece que a qualidade dos alunos no ensino superior é um bocadinho afetada também aquilo que tem sido o ensino de base. Porque um profissional de saúde, para muitos, começam na sua base no ensino médio, não é? E que muitas das vezes vão para a universidade com alguma debilidade. Isso acaba por afetar aquilo que é o ensino-aprendizado do aluno, na sua perspectiva?
certa forma, sim, mas também acredito que a maior parte disso depende de nós. Se nós, como profissionais, futuros profissionais, não é? Saindo do base, com áreas de formações, podem não ser relacionadas à saúde. Sim, se nós nos capacitarmos devidamente ou termos aquele comprometimento conosco mesmo, de querer aprender e desenvolver, de certa forma nós seremos bons profissionais. Agora, concluindo, isso depende sempre de nós. Sempre do nosso comprometimento. Muito bem. Muito bem. Doutor Márcio, é daqueles que se não tirarem a palavra não para, não é? Sim mesmo. Doutor Márcio, diga-nos, muitas das vezes a linguagem científica em saúde, muitas das vezes é importada e pode gerar barreiras. Nós temos, na verdade, N lugares onde a gente vai pegar aquilo que é informação e quando esteve a falar, tive uma inquietação, posso assim dizer, que tem muito a ver, às vezes, no ensino-aprendizado, a forma como quem leciona a disciplina também tem muito a ver, a forma como transmite a informação. E nós falávamos no off, que muitas das vezes o profissional de saúde que termina a licenciatura, muitas vezes como é que eu vou chamar isso? É pescado para também dar aulas. Será que essa pessoa tem competência para ser professor? Isso depois vou também para o magnífico reitor. Vai para a universidade, uns já têm algum dom de falar e transmitir conhecimento, mas temos tido aquelas situações, né, que tem sido uma faca de dois gumes muitas das vezes, em que a pessoa até foi barra, como se diz, na escola, mas não sabe transmitir a informação, ou não sabe comunicar com os estudantes. Qual é a sua apreciação com relação a esse aspecto? Muito bom. E vai além da linguagem. Okay. O serviço docente e na dimensão do ensino requer que o docente tenha preparação pedagógica. Aqui vamos para além do assunto linguagem ou a comunicação em contexto pedagógico, Certo. não é? A linguagem pedagógica, o discurso pedagógico, não é? Também está associada à competência pedagógica do docente. É verdade que, no nosso entender, o ser profissional da saúde, licenciado, mestre ou doutor, não pressupõe já ser capaz de ser formador. Exato. Não é? A formação pedagógica é outra dimensão que é requerida para o exercício profissional docente. Exato. Okay? Ora, se não combinarmos o ser médico, o ser enfermeiro, o ser profissional da saúde com o que é requerido para formar, essa formação, à partida, pode ser posta em causa a sua qualidade do ponto de vista operacional, do ponto de vista da ação pedagógica, ação didática. Por quê? Porque transmissão do conhecimento, em boa verdade, na base daquilo em que eu acredito, enquanto profissional do ensino, a transmissão de conhecimento é uma conversa, como é dizer, sem importância no interlocutor. Sendo certo que o conhecimento não é transmissível. Eu faço parte da escola filosófica, que defende que o conhecimento não é enxertável, não é inserível, não se faz um orifício, algures, na cabeça da pessoa. Eu faço parte da escola que defende que o conhecimento é para construir, não é? E a construção com respeito ao contexto do aprendente, do estudante. Okay. Ou seja, eu tenho um conhecimento numa área da saúde e só colocado como docente, o que é que eu faço
para permitir que o meu estudante desenvolva conhecimento. Não é ler para ele o que eu tenho nos apontamentos ou dizer-lhe o que já está dito nos livros. Okay. Tem que conseguir estimular o aluno a desenvolver a sua própria Que linguagem. requer conhecimento de didática. Ok. A mediação didática significa, a ponto que eu vou fazer do conhecimento científico para aquilo que eu espero que o meu aluno construa, desenvolva, não é? Por ele mesmo. Pois, não é? Os adeptos da teoria histórico-social, o que faz com que aquilo que eu sei, outro passe a saber também, mas por ele mesmo. Eu, nesse sentido, sou orientador, sou mediador. A questão agora é como é que nós estamos nas nossas instituições deste ponto de vista. Nós estamos a formar engenheiros, estamos a formar médicos, estamos a formar enfermeiros, estamos a formar juristas. Na verdade, a nossa experiência, quando digo nossa, estou-me a referir aos meus colegas do projeto de investigação linguística que desenvolvemos, a experiência assim mais ou menos conseguida que temos é no campo do ensino do direito. Portanto, quem é o docente de direito, sem fugir do tema, mas só para servir de exemplo, quem é o docente de direito? A partir é jurista, ou é procurador, ou é advogado, ou pronto, alguém da área do direito, certo. Não é? E não sendo procurador ou não sendo alguém da área preste serviço, não é? Exclusivamente docente na faculdade, o que ele tem de conhecimento à partida é o conhecimento jurídico. Certo. Como permitir? Não pedagógico. E não tem o treino pedagógico. Okay. Então o que acontece? É um ensino baseado, pelo menos as evidências o que nos dão a ver, baseado em transmissão de informação, reprodução de informação. É o que nós chamamos também de ensino livresco. E isso não prejudica naquilo que vai ser depois a saída do formando? É claro que prejudica, é claro que põe em causa o desenvolvimento da própria comunidade. E professor Samuel? É aí onde entra a responsabilidade dos estudantes. Quem constrói o conhecimento é o estudante, a partir da informação que ele recebe do docente. Porque isso que o professor Márcio disse é bem verdade. O professor não transmite conhecimento. O professor lança a informação. Essa informação é carregada, é rica em conteúdo. Certo. Mas esse conteúdo tem que ser ouvido, trabalhado, transformado para que seja conhecimento. O estudante tem que trabalhar, tem que estudar. Os estudantes não estudam, Telmo? Não estudam. Há uma ideia que os estudantes de hoje já não estudam. Os meus colegas já não querem estudar. É verdade isso, Telmo? Estudam? Estudamos, sim. Olha, só para fazer aqui um parênteses, e não é para contrariar, não é? Mas é para dizer que se esse estudar for na base do repeat again, então não é estudo. E como é que se pode aferir, antes de chegar a essa pergunta que eu já percebi, como é que se exatamente, o que é que prova que estamos no repeat again? Olhamos para o tipo de enunciado de provas, não é? Que pergunta o que é isto, o que é isso, o que é aquilo. Qual o livro definiu. Exatamente. Sendo certo que o estudante não define, porque se é conceito aquilo que está em causa, significa que já está definido. O conceito, se existe, é porque a sua definição concomitantemente existe. Logo, prova que o estudante não vai definir, vai reproduzir o que já está definido. Certo. Não é? Quando lhe perguntam qualquer coisa, o que é isso? Ora, o que é esperado? É um tipo de enunciado, um tipo de exercício pedagógico que estimula o raciocínio crítico. Nós temos que viver dentro do contexto da aprendizagem já a realidade. A realidade, em momento algum,
fica a par do que estivermos a desenvolver como aprendizagem, como conhecimento. O epicentro do processo neste sentido, o que é que se passa que nós temos que desenvolver como aprendizagem para saber, para construir soluções a partir da disciplina XYZ. E, portanto, isto passa por uma aprendizagem baseada em metodologias ativas. As metodologias ativas permitem que seja o estudante o protagonista das ações. Claro que ele sozinho também não chega lá. Ele precisa portanto, o docente é o orientador, é o monitor, é o mediador, é o mediador. Portanto, para isso, o docente tem que ser competente. Antes de chegarmos ao estudante, nós temos que procurar saber que docente é que temos. Professor Samuel, é possível mensurar? Agora a coisa aqueceu, professor. Enquanto leitor... Isso faz ao longo do tempo. Sim. Não é do dia para a noite. Não. E mensurável não é, mas é avaliável. Okay. Ou seja, ao longo do tempo... Mas as variáveis avaliativas não é possível mensurar? Sim. Há indicadores próprios, até porque agora temos um instrumento que é mandatório todas as universidades aplicarem, que é o decreto, o regulamento da avaliação do desempenho docente. Há lá vários indicadores que permitem aferir até que quão bom o professor está a ser aquele. E, com base nos resultados, as universidades vão criando formas de suprir as insuficiências que foram identificadas. O objetivo não é punir, não é afastar, mas sim construir, melhorar. Porque os grandes barras fazem-se ao longo do tempo. E neste momento o grande desafio que temos, especificamente na área de saúde, é irmos aos poucos transformando os médicos especialistas dos hospitais que atendem os nossos estudantes, transformá-los em docentes. Nós estamos criando ferramentas pedagógicas e metodológicas. Neste momento no processo de enquadramento dos docentes, dos médicos na carreira docente, porque estando na carreira, eles obedecem a um determinado perfil e para chegar a determinadas categorias têm que cumprir certas etapas, certos requisitos. Exato. E um dos requisitos é esse mesmo, a formação pedagógica, a diferenciação científica. Se é mestre, vai ter que ser doutor para chegar a professor associado, depois chegar a professor catedrático. E é assim que depois vamos ter os hospitais, a maior parte dos hospitais terciários que hoje são hospitais e escolas, que têm diretor pedagógico, para que serem de facto hospitais formadores. Para poder formar melhor os médicos, com médicos professores. E não apenas médicos especialistas. Médico, especialista, professor. E isto nós precisamos encontrar uma articulação clara entre o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Saúde para casarmos. O programa de pós-graduação das universidades tem que casar com o programa de formação clínica dos hospitais e as ordens têm que estar aí no meio. Eu, por exemplo, não aceito, quem sou eu para não aceitar? Eu acho que é um desperdício da oportunidade quando um médico fica 5 anos a fazer especialidade em cirurgia ou em oftalmologia e, no entanto, no fim ele sai especialista em cirurgia, é especialista em oftalmologia. Mas não tem grau acadêmico. Por que não está ali já a oportunidade de ter feito o mestrado? O que acontece com os outros países. Porque o trabalho essa ligação. Essa ligação, porque o trabalho que ele escreve... Porque deveria ter também um grau acadêmico junto a esta especialização. Porque o trabalho que ele faz para defender no último dia da especialidade é um trabalho com cunho científico. Por que não é já um trabalho de mestrado? Isso é um desafio. É um desafio, mas para isso acontecer, os programas têm que casar. Ou seja, ele está inscrito no programa de especialização em oftalmologia e em cirurgia, no hospital tal, mas ao mesmo tempo é estudante matriculado na universidade, no programa de pós-graduação.
porque há um casamento entre Centro Superior e Saúde. Então, ele é acompanhado por professores da universidade, por médicos que também estão já na carreira docente. E no fim, o seu trabalho de fim da especialidade é ao mesmo tempo trabalho de mestrado ou doutoramento. Nós podemos fazer isso. Exato. A Alemanha faz isto, Cuba faz isto. Muitos países. No Brasil não tenho bem conhecimento, mas conheço bem a Alemanha. A Alemanha faz isso. E assim tens no hospital, professor Dr. Fulano Fulano. No hospital. Ele é o chefe da cátedra de cirurgia do hospital. Mas é um professor doctor. Porque tem ligação depois com a universidade. O que na verdade, aquilo que o professor disse, não existe essa ligação, esse acasalamento, não é? Que deveria ser ótimo. Porque depois isso acaba por influenciar naquilo que tem sido na progressão da própria carreira do profissional. Não é? Prontos. Eu sei que o tema está bastante... Quase que não consigo ver aqui o tempo, mas já estava a dar sinal que o tempo se vai. Há uma parte, se ainda permite, há uma parte que eu não gostava de deixar lembrar. Nós temos... Que é relativamente à linguagem no contexto das aprendizagens. De facto, o que observamos enquanto linguistas no nosso contexto, digo em Angola, a língua não é bem achada. Ok. Ao que parece, não é algo que preocupa os profissionais. Claro que não há verdade de todo nisso, mas passa a haver verdade quando olhamos para a política da língua nacional e encontramos lacunas, ou encontramos ausência de normas que vão regular ou que deviam regular a gestão da língua no nosso país. Começa já por ser exclusivamente o português como língua nacional. Isto não só fragiliza o sistema, e aqui o sistema de saúde, por exemplo, Exato. com todas as suas partes integrantes, como também outros, na indústria, na economia do modo geral. Eu hoje abordo a língua até na dimensão económica. Mas hoje não é para falar da língua na dimensão económica. Vamos falar de saúde. Nós vamos olhar para o que é que nós localmente produzimos de informação e que essa produção é comunicada através da língua. E essa produção, se partir de evidências locais, não é? De fenómenos identificados localmente, estamos a falar do que acontece nas nossas comunidades, do que acontece na nossa gente. O que acontece na nossa gente, se não tiver abordagens lá fora, para aquilo então não há nomes científicos ainda. Não há linguagem científica ainda, é qualquer coisa marginalizada. Ok. E o que se marginaliza é o que é nosso, e o que é nosso é o que não é tratado no contexto de aula. Ok. Isso quer dizer, estamos preocupados na importação, porque aquilo que... E se aquilo que é nosso não é tratado no contexto de aula, este profissional, esse futuro profissional que estamos a formar, vai servir onde? Fora do nosso contexto ou no nosso contexto? O que é imediato? Então temos que refletir muito sobre isso. Quem nós estamos a formar, para quem, para onde estamos a formar. É para onde a gente vai. A linguagem, se não for clara, promovida pelo professor, não será clara aos ouvidos do formando, do estudante. O que pode ocorrer é pseudo-compreensão. O estudante supõe que percebeu e o professor supõe ou fica convencido que o estudante percebeu. E o que é curioso, nos textos escritos, o estudante escreve aquilo que às vezes o professor se queixa de não perceber. O professor diz que o estudante escreve mal. Okay. O professor diz até que o estudante comunica mal, fala mal. Escreve mal. Escreve pior. Yeah.
Mas é, estudante já está no terceiro ano, já está no quarto ano, já está no quinto Está ano. quase a terminar. Terminar, E eu licenciado amanhã. E a única língua oficial da República é o português. Infelizmente. E digo infelizmente. Achas que isso é negativo? Isto eu não só acho. É uma opinião formada que tenho com fundamentos científicos. O que desenvolve uma comunidade, como uma sociedade como a nossa, passa por atender às suas particularidades socioculturais. Certo. Nós não conseguiremos atingir níveis significativos de desenvolvimento enquanto nos continuarmos a rejeitar, e vale a redundância, a nós mesmos. Ou seja, a língua é uma instituição cultural, podemos assim designar, através da qual nós veiculamos aquilo que somos, certo. o que pensamos, que como fazemos. pensamos. The way you think, the way you speak, the way you speak, the way you think. Ok. Não é? Podia falar em Ubuntu. E não falo em Ubuntu por quê? Porque é que eu tenho que fica melhor nesse contexto falar em inglês? Esse é o preconceito. Eu trago isso, esse exemplo, para levantar o tema do preconceito linguístico, que também existe na classe dos profissionais da saúde. Ok. Bem observado, está lá. E o preconceito linguístico põe em causa o princípio da humanização dos serviços da saúde. O que é que o profissional da saúde não é obrigado, por ser prestador de serviço, E, professor Básico, é obrigado a dominar a língua da localidade onde presta o serviço, onde trabalha. e essa terminologia médica é trabalhada nos cursos? Não. Bom, eu não sei dizer nem sim nem não. Professor, Mas eu posso dizer que sim, porque as ciências que são desenvolvidas como unidades curriculares são portadoras de terminologia. Sim. Senão também não são ciências. Logo, há um trabalho. Agora, quando digo não, mas porque isso, de uma forma geral, acaba por ser uma preocupação naquilo que tem a ver com a clareza na comunicação entre profissional de saúde e paciente, não? temos é que desenvolver nos programas curriculares, ou seja, nos projetos pedagógicos de curso, temos que ter em conta para isso sensibilidade, ou seja, Sem beliscar. temos que, não diria introduzir, porque assim fica a ideia de que tem que introduzir tudo e mais alguma coisa nos currículos. Não é por aí. O currículo não sabe quando tudo cai. Não é por aí. Mas é importante que o docente tenha sensibilidade, tenha consciência do poder da linguagem na formação dos profissionais. Okay? Comunicar não é tão simplesmente preocupar-se com a ideia do conceito, mas é formar ideias, formar opiniões e passar bem a mensagem. Passa também por ter domínio da linguagem daquilo que partilha. Neste sentido, vamos encontrar profissionais que dizem: importante é você ouvir o que eu tenho para dizer. Agora, como vai ouvir, pronto, já não me respeito, isso é para professores de língua. Da mesma sorte que nós temos a prestarem serviço no nosso país em saúde, ao que parece, não precisam de aprender a língua oficial do país. Trabalham na língua dos seus países de origem e nada se passa. Não devia ser assim. Isso é outra questão. Não devia ser assim. E mais, não é só em contexto de aula. É também em contacto direto com os pacientes. Mas E se já em português é o que a gente vê, não digo em Ubuntu, estou a falar de profissional. Estou a falar estou a falar do espanhol, ou vulgo espanhol, a língua castelhana. De profissionais, não é? Estrangeiros. Que nós temos muitos. Nós temos muitos, e há muitos anos, e que, ao que parece, não há responsabilização deste ponto de vista da comunicação no exercício da profissão, na relação com os utentes do serviço de saúde. Reitor, estamos já quase a chegar ao fim. Vamos aqui nas partes finais do nosso programa. Infelizmente, o programa tem um tempo. Mas eu vou abrir mais aqui um debate assim rápido. Será que os nossos currículos em Angola refletem aquilo que é a realidade da saúde pública nacional? Ou ainda, fruto daquilo que o professor Márcio esteve a dizer, ou ainda são muito importantes daquilo que é o modelo estrangeiro?
Porque o professor dizia que a base de uma boa qualidade de formação dos profissionais de saúde cinge-se, acima de tudo, naquilo que é o modelo ou naquilo que é o currículo, não é? Que é a unidade curricular que os alunos têm durante a sua formação. Este modelo espelha a realidade da nossa Angola ou espelha aquilo que é a realidade que os outros países gostariam que nós fizéssemos? Eu diria que o currículo tem uma base universal e tem que ser. Tem que ser, para podermos trabalhar em toda a parte do mundo, enquanto profissional. Certo. Mas tem aquela parte que também se preocupa em contextualizar, em colocar as realidades locais. Tem isto? Sim, temos. Ok. Portanto, acho que nas unidades curriculares de medicina interna, a realidade epidemiológica do país é refletida lá dentro. Ao contrário de outras paragens em que é diferente. Se, por exemplo, o currículo da Europa se preocupa mais com as doenças degenerativas que decorrem da velhice, etc., nós aqui temos a questão das doenças infecciosas, das malárias, das cóleras, das DDAs, etc. Estamos nesse momento a braços com um surto de cólera. E há uma preocupação agora crescente, e mesmo a partir do próprio Ministério da Saúde, que é o da medicina familiar integral. Muito bem. Estamos a formar especialistas. Estamos a formar especialistas. Então, nós, na graduação, também temos essa preocupação já em colocar unidades curriculares que tenham um foco específico no atendimento integral à família. Não é hoje que vamos conseguir ter médico da família, mas se conseguirmos... Já estamos a formar alguns. Estamos a formar, mas conseguir tê-los. Sim. A atender de forma prática a família, as comunidades, não é hoje. Porque a densidade populacional é ainda muito elevada para o número de médicos que temos. Mas, se os médicos que estiverem a trabalhar nas unidades sanitárias dos bairros tiverem valências de medicina integral familiar, naturalmente que estarão em condições de aconselhar os outros profissionais de saúde e as próprias famílias a terem os cuidados relacionados com essa especialidade. Quer dizer que estamos atentos, sim, o nosso currículo corresponde e forma um profissional adaptado, próprio para as condições epidemiológicas do país. Ao mesmo tempo que o forma na perspectiva de poder atender a situações de saúde noutras paragens. Por isso é que hoje podemos nos orgulhar de encontrar médicos formados na nossa universidade. Em Portugal. Em todas as paragens. Estados Unidos. Tem 2 meninos nesse momento que estão a dar cartas nos Estados Unidos, estão a fazer especialidade e estão a dar-se muito bem. Temos colegas que se destacaram. E não é só medicina. Não é só medicina, né? Pois, não é só medicina. Também estamos em fisioterapia, em enfermagem. E modesta parte, o caso agora é o médico, não? O cardiovascular. Exato. E modesta parte, me parece que digo isso porque também fui formado pela Universidade Jean Piaget de Angola e naquela altura havia muita luta em que a melhor universidade tinha que ser o Estado, ou a estatal, ou o chineto, do que as privadas, porque as privadas têm uma certa facilidade e tudo mais. Mas depois, por isso é que se diz que o tempo é o melhor recurso, o melhor juiz, não é? E hoje vamos percebendo que muitos profissionais hoje, não digo de elite, mas não digo com cargo, mas com uma boa apreciação, não é? A nível da sociedade, muitos deles vieram da Universidade Jean Piaget. Isso é gratificante, professor. Faz bem ao ego, é altamente gratificante. É a custa daquilo que é o currículo, é a custa daquilo que é o trabalho que tem sido feito pela universidade. É tudo isso, sim. É acima de tudo o resultado do bom trabalho que é feito, que vai dar uma colheita grande, ou seja, o número de licenciados pela Universidade de Piaget é grande todos os anos, supera o de outras universidades. Por isso, e os nossos, como são bem formados nos concursos públicos que eles passam e estão nas unidades hospitalares de referência, sobressaem. Mas isso não quer dizer que os formados noutras universidades não sejam bons. Sim, simplesmente nós temos
Muitos. Mais destacados. Muitos e destacam-se logo. E porque também muitos fazem muitas especialidades e estão lá com... Portanto, em 10 médicos, 9 são de PG, um vem de outra universidade. Ok. Porque nós formamos muito, formamos bem. Bem. E professor, como é que encara, eu vou aqui entrar num assunto polêmico, que já tem essa veia polêmica, como é que está a encarar este processo de encerramento de certas universidades de saúde, devido à questão de falta de condições versus unidade curricular, que não se cumpre? Eu sei que algumas universidades foram encerradas, né, de saúde. Como é que encara esta situação? Bom, primeiro, não foram encerradas simplesmente por força dos resultados menos bons da avaliação externa. Eles foram... a penalização foi: não podem admitir novos estudantes em 2 anos, até que resolvam as insuficiências e podem voltar a ser avaliados, se forem aprovados. Então, Tudo isso para melhorar a qualidade de formação. o objetivo é melhorar a qualidade. Certo. Não é para prejudicar como tal. Não é para prejudicar. Ninguém faz isso de propósito, nem por graça. É mesmo para melhorar, porque o panorama de formação no país já merecia, já precisava desse instrumento que é a avaliação externa. Alguém de fora vem, olha para ti, o que estás a fazer, e diz: isso não está bem, isso não está bem, isso também tem que melhorar. E Se queres ter bom profissional para acudir à sociedade, é preciso fazer isso. E nós também tivemos 3 cursos com insuficiências tais que fomos proibidos de admitir novos estudantes nos 2 próximos anos. Até melhorar a qualidade. Até melhorar, mas o nosso curso Âncora, Joia da Rainha, passou, que é medicina, e a seguir a enfermagem. Então estamos a trabalhar no sentido de suprir as insuficiências. A universidade pública, que também reprovou, ou as universidades públicas, Também reprovaram. as suas faculdades de medicina reprovaram. Mas são situações que têm a ver com investimento. Mas isso não significa que essas pessoas que foram formadas lá Não. foram mal Não, formadas. senão estaríamos a dizer como é. Está todo o sistema de saúde fecha, porque os médicos que estão ali não são formados só no Piaget. Portanto, quem andou a formar os médicos que estão em Angola é a Universidade da Opção Neto. Exato. E são muito bons médicos. E as 7... E são esses que também foram nossos professores, não? São mais ali. Portanto, o problema é apenas neste contexto, neste momento, Não se adequam. e com base no instrumento de avaliação que está em vigor, não aprovar. Certo. Mas vão aprovar. Desde que se Então, cria as agora condições trata-se os donos das universidades, os donos dessas faculdades, e o primeiro dono é o governo, certo. depois os outros donos são os privados, têm que fazer os investimentos necessários para suprir as insuficiências, superar as insuficiências, para estarmos todos no nível que o instrumento de avaliação exige. Professores de alta craveira, que até há, mas o problema é o investimento nas infraestruturas. A Universidade da Cristianete não tem as infraestruturas adequadas, são precárias, são velhas já, os laboratórios têm que ser renovados, os técnicos têm que ser... E professor, há essa integração, há essa sensibilidade em termos da integração das universidades e o Sistema Nacional de Saúde? Em que sentido? Naquilo que é, na verdade, quando estamos a falar, se aquilo que o Sistema Nacional de Saúde pede para que se, para que se forme, há esta, na verdade, Portanto, os jovens hoje que saem em qualquer uma das universidades do país estão preparados para atender às necessidades do Sistema Nacional de Saúde. E o próprio Sistema Nacional de Saúde sabe que tem essa responsabilidade de ajudar na formação. Porque onde é que são feitas as práticas? Nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde. Porque nenhuma universidade tem um hospital próprio. Salvo uma ou outra que tem uma clínicazinha, mas que não atende todas as especialidades. Certo. Portanto, nós temos que ir para os grandes hospitais do Sistema Nacional de Saúde para formarmos os nossos. Prática. E quem os forma são os médicos do sistema. Certo. São médicos dos hospitais.
Não na universidade, muitas das vezes. Não só professores da universidade, fazem um part-time ajudando os estudantes. Portanto, tem que ser um sistema, tem que ser um trabalho colaborativo. O Ministério da Saúde, com o seu Sistema Nacional de Saúde, sabe que tem que contribuir. Porque o beneficiário, primeiro, é o próprio Sistema Nacional de Saúde. Certo, porque é para onde vão, a maior parte. Se não contribuem para a formação, vão receber médicos coxos. E isso não é bom. Exato. Ninguém quer que isso aconteça. Tá bem, para fortificar também o nosso sistema, né? E professor Márcio, a língua portuguesa como língua de instrução, acha que é suficiente naquilo que é o processo dos técnicos formando em saúde? Volto a dizer que não acho, não é. Portanto, aqui eu tenho, ou é preciso ensinar as línguas nacionais? Tenho uma opinião formada, não é suficiente. Uhum. O português é também uma língua nacional. E aqui pode pairar aqui assim, mostrar e tal. Basta ler a Constituição, o artigo 19º da Constituição da República de Angola, no número 1. O português é a língua oficial da República de Angola. O número 2 diz qualquer coisa assim. As demais línguas de Angola, começa por aí. Demais. Quando diz as demais línguas, exatamente. Então, apanhamos esta estrutura linguística para dizer que o legislador, não é que se tenha descuidado, não. Foi intencional. Foi intencional. E por que isso foi intencional? Responda a pergunta, já a partir do espírito do legislador, certo, que o português não é suficiente para tudo e mais alguma coisa no contexto, num país plurilingue, multicultural. Certo. Ou seja, estamos a dizer que ensinar medicina em Angola apenas em português, através de português, é afastar as possibilidades de promover desenvolvimento local. Muito bem. Tal como outra vez vou buscar o exemplo do direito, mas não é para fugir a conversa, é fruto das experiências. Tal como no direito nós temos, além do direito positivo que impera, temos o direito consuetudinário ou costumeiro. Na medicina, nós também temos estes dois mundos, não é? Qual é a língua predominante na tradicional? Uhum. Não é o português. E médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, volta e meia, fazem recurso à tradicional, ou mandam fazer recurso, ou aconselham, ou opinam qualquer coisa parecida. Ou isso é uma inverdade. Mas um conselho, uma conversa, olha, se calhar aí é uma mais velha que pode ver isso. E lá, deixa-me só terminar. E lá, a língua predominante não é o português. Não é o português. Então, É local. isso não nos devia chamar a atenção em como o Umbundo, o Quimbundo, o Chokwe já deviam ser línguas trazidas também para o ensino, para a formação, para a comunicação em contexto formal de comunicação, como acontece na África do Sul, não é? Como acontece noutros países. Mas ter muitas línguas a formar, professor, não é professor menos médico. Ter muitas línguas a ser formado não é baralhar, não é confundir mais a formação, que já é uma formação completa. Eu diria, a ser assim, primeiro, sabe, para ser médico, se só souber português, não souber inglês, não souber francês, alguma coisa da informação não consegue aceder. Certo? Para dizer que também é importante saber francês, é importante saber inglês, porque a informação científica, vincula-se em todas as línguas. Aquela informação quentinha, fresquinha, não é científica, está em inglês. Okay. Profissionais portugueses, profissionais brasileiros escrevem em português, em inglês. Eu sou linguista e trabalho parece que há uma obrigatoriedade nisso, não é mesmo? Vou lá chegar. E trabalho no campo da língua portuguesa, português de Angola. Eu volta e meia publico sobre português e inglês. O meu artigo mais recente, 2024, 23, se não estiver equivocado, está em inglês, mas é sobre o português de Angola. Isto porque, quando nós estamos a falar em formação, para poder consumir o mundo, tem que ir para lá? É de ciência que nós vamos tratar. Okay. E, portanto, a ciência está, sobretudo, nessas línguas, inglês, francês, castelhano, para dizer que também não só é importante recorrer ao Quimbundo,
ao Chokwe, ao Umbundo, por causa ao Lunhaneca, por causa das questões locais, como também é importante recorrer às línguas internacionais. Isso já responde que o português só não é suficiente. E Jéssica, acha que essa dificuldade ou o facto de termos só o ensino em língua portuguesa tem dificultado o seu dia a dia enquanto profissional de saúde formado só em língua portuguesa? Claro que sim, é tal jeito que o doutor esteve aqui a referir, é que a nível, né, dos nossos hospitais é mais pessoas, nesse caso, principalmente Benguela, vem mais, nesse caso, pacientes falando a língua umbundo do que talvez o próprio português, e principalmente, talvez, né, anexando ao Hospital Central, ao Hospital Municipal, por serem assim hospitais mais centralizados, então, a maioria dos pacientes que lá vão ter são pessoas vindo de zonas, nesse caso, recônditas ou rurais. Neste sentido, significa que eu, como profissional de saúde, sem saber a língua nacional, eu não consigo ter uma comunicação, de certa forma, com o paciente. Conforme é visto normalmente, né, quando a pessoa sai de um país para o outro, quando chega no mesmo país, precisa interpretar simplesmente pelo gesto que, nesse caso, o paciente transmite a ele. E falando nisso, numa das aulas que nós tivemos no mestrado, alguém parece que quer fazer esse tipo de trabalho, né, professor? Tem. E quer saber até que ponto é que a dificuldade linguística dificulta naquilo que é o atendimento ou na assistência ao paciente. É preciso começarmos a ver esses dados estatísticos. Estamos na nossa é preciso fazer aqui um parênteses, para não ficar a ideia de que esse processo é muito simples, certo, das línguas, da gestão das línguas, de introdução das línguas no sistema de ensino. É que há um investimento que se impõe e que é muito caro. Para tornar o Umbundo, Kimbundu, Chokwe, Manguela, o Nhaneca, etc., línguas de ensino, a questão que se vai colocar é se elas são portadoras das terminologias científicas e técnicas. Por exemplo, quem fala Umbundo, a minha pergunta é como é que se diz célula em Umbundo? Okay. Como é que se diz molécula em Umbundo? Nhaneca. E em Nhaneca, como é que isso se diz? Portanto, vamos encontrar dificuldades, pronto, as barreiras científicas porque elas não estão desenvolvidas a esse nível. Elas servem bem, por exemplo, para o bom dia, boa tarde, as questões costumeiras, sem qualquer desprimor, não é? Certo. Mas porque o português também passou por esse estágio. Precisou de fazer recurso ao grego, precisou de fazer recurso ao sim, aliás, é de lá onde vem, precisou de fazer recurso a outras línguas, ao árabe, não é? Os arabismos, por exemplo, para se desenvolver científica e tecnicamente. Agora, este exercício é laboratorial. Isto é da competência do Estado. Por isso, quando falo em gestão da língua, estou também a falar dessas questões. Agora, a propósito, em discussão, em consulta pública, a proposta de lei das línguas nacionais, e é com muitas reservas, que olho para aquilo, para aquela proposta, e eu digo assim, pronto, está lá a proposta. Mas nós ainda estamos com tendência sempre de andar para trás. As propostas devem já prever, apontar para o desenvolvimento sustentável das... Eu vou para aí, já para terminarmos aqui o nosso painel, que já estamos aqui em cima do tempo. Professor Márcio, só não manda calar no carro. Já percebemos que sim. Diga-nos, que políticas é que devem ser criadas, na verdade, para que conseguimos impulsionar a qualidade da formação de saúde, virada na questão linguística. Depois eu vou passar a palavra ao magnífico reitor. Que políticas a nível das universidades, não é isso, dos dois, devem ser criadas para a gente conseguir impulsionar o nosso sistema de saúde, porque nós temos sempre a falar que o nosso sistema de saúde é precário, e ainda vamos notando que a população, de certa forma, ainda não tem muito agrado, já melhorou bastante, mas ainda não tem muito agrado aos nossos profissionais formados em Angola, não é? Eu acho que não tem muito a ver com a cor, senão vamos chamar que nossa população é racista, mas acho que não é por aí. Mas parece que ainda há uma certa sensibilidade ou dificuldade. Eu acho que a Thelma também, se calhar, já sentiu isso,
que nós profissionais não, que a nossa população ainda tem uma grande dificuldade na aceitação dos nossos profissionais de saúde. Ainda preferem recorrer a Portugal, a Namíbia e aos outros profissionais para que consigam falar sobre saúde de uma forma geral a ser atendido. Que políticas é que nós devemos criar, na verdade, para solidificar ou melhorar a qualidade dos nossos profissionais de saúde que são formados nas universidades e tendo a ver mesmo também com aquilo que é a comunicação com os nossos pacientes? Assim, sendo muito breve, claro que nós não fomos muito tempo para as conversas, que isso dava logo um... mais um tempo. Mas eu diria assim, do ponto de vista do pensamento político, formação de quadros, não é? Desde o Programa Nacional de Formação de Quadros, o PNFQ, e que vem evoluindo, não é? E outros instrumentos sobre o capital humano, etc. Eu penso que do pensamento, no que diz respeito ao pensamento de formação de quadros, nós não estamos mal. Onde há por melhorar isso já disse, referiu o magnífico reitor, no quesito investimentos. Não é? Entendemos que a universidade tem que funcionar para ser universidade nos seus 4 eixos: ensino, investigação científica, a extensão universitária, que é muito pouco e a gestão. Portanto, a dimensão extensão universitária é que nos relaciona com a comunidade. Neste sentido, nós precisamos de, nas faculdades de medicina, dispor de hospitais clínicas universitárias. Nós temos que sair do padrão, do plano de formação muito mais teórico, mesmo com aquelas mitigações que se fazem de associação à prática muito positivas, mas evoluir para algo mais concreto, um ensino mais prático, sobretudo na formação de médicos, graduação, que na graduação, a graduação é a formação de técnicos, não é? E as pós-graduações, mestrados, doutoramentos, isso já é outra conversa, claro, com mais exigências. Mas eu ensino, dentro do pouco tempo que disponho, que é fundamental fazermos essa articulação com a comunidade. Integrar as clínicas, desenvolver clínicas universitárias através de programas de incubadores de empresas, associadas a startups, enfim, para promover uma dinâmica formativa mais baseada na prática. Ponto. Professor, doutor Samuel. Pouco a acrescentar, é isso mesmo. As universidades já fazem o que têm que fazer, que é formar os médicos, os profissionais de saúde, em todas as áreas de saúde, mas deve haver um pouco mais de investimento e para criar uma base de auxílio técnico mais próxima da universidade, não vamos conseguir ter hospitais com universidades com hospital universitário, mas pelo menos com uma base de atendimento técnico e prático mais próxima, umas policlínicas e tal, para começar, até que um dia as universidades, pelo menos as públicas, o Estado tem mais recursos. Parece que o Piaget tem um projeto desse, não, professor? O Piaget tem um projeto, mas está parado há muito tempo porque é caro. É muito caro. Ninguém consegue construir um hospital. Os hospitais que o Estado constrói custam a nível de centenas de milhões de dólares. O público, o privado não tem isso. Ainda mais com a limitação da propina. Portanto, que na verdade chega só para poder acomodar aquilo que são... Só dá para pagar salário. Não dá para fazer investimento. Salários que ainda assim há muitas reclamações. E também não dá para subir a propina, que isto é outra conversa. Isso é outra conversa. Que lá para cá. Então é isso. Mas a universidade faz o seu papel de formar os técnicos na quantidade que é possível formar para colocar à disposição do Sistema Nacional de Saúde e assim ir suprindo as dificuldades que o povo atravessa, porque quem tem dificuldades é o povo, e o povo somos todos nós. Exato. Os utentes do Sistema Nacional de Saúde. Somos nós que somos suscetíveis a ficar doentes e precisamos de um médico para nos atender. Então, o Estado tem que acarinhar essas universidades, públicas e privadas, para que elas continuem aí vivas, a prestar o serviço que é
socialmente útil. E professor, como é que tem sido a tecnologia, a integração da tecnologia na formação de saúde ou na formação académica de saúde? Sempre que possível, ela é feita. Se bem que é mais no ciclo clínico. O ciclo básico é aquilo que Quase que conhecemos, computadores. a anatomia, os artefactos anatômicos para a prática, mas também já temos aí alguma tecnologia de ponta a nível de laboratório de fisiologia, com os experiências, as experiências a nível com experiências a nível dos sinais vitais, etc. Fisiologia e bioquímica também, não é? Mas a grande tecnologia acontece mesmo no ciclo clínico, em que os médicos são confrontados já com situações mais complexas, como tomografia axial computadorizada, telemedicina, com exames clínicos mais complexos, para se familiarizarem já com essas situações que vão acontecer no seu dia a Porque dia. ainda temos muitas debilidades de alguns profissionais em lidar com a tecnologia. Há muitos, ainda há muitos alunos que não sabem lidar com computadores, não é? Sim, sim. Realmente. E como é que tu vês essa questão? Acho que é uma questão, é algo muito importante, porque nós na universidade, tal como no médio, nós também lidamos, temos a cadeira de informática, mas nem sempre o curso de radiologia, nós lidamos muito com o computador, trabalhamos bastante mesmo, atualização de software e tudo mais. E em diferentes unidades está em constante atualização, porque nós temos os nossos aparelhos estão em constante atualizações, vem de gerações em gerações. Então ainda tem sido um grande problema lidar com isso. E na verdade na universidade também temos essa dificuldade em poder aprender essa parte tecnológica. Sim, porque nem sempre é suficiente. Não temos tempo suficiente. E nem sempre tem disponível também. Certo. Acabamos por lidar isso no ciclo clínico ou quando estamos já como profissionais. Sim. Muito bem. Estamos já na reta final do nosso programa. Eu vou dirigir as minhas palavras aqui à Jéssica. Jéssica, no teu ponto de vista, como é que nós podemos garantir que um profissional de saúde que se forma esteja preparado a atuar nas zonas rurais e onde, na verdade, os desafios são maiores? Eu acredito que nesse sentido, primeiro, é tal jeito que disse, né, o magnífico reitor, é necessário que a prática, nesse caso, possa coincidir com a teoria. Primeiro, ao tirar os estudantes das universidades, é necessário que eles estejam preparados para que eles possam atender à demanda do público em geral. Não se pode tirar talvez um estudante, de certa forma, de uma universidade mal preparado para atender o público em geral. É a primeira situação. A segunda é no caso da língua. É que se nós não formarmos profissionais capazes de se comunicar no local onde achas que isso é um dever da universidade ou um dever individual? Tentar saber a língua onde tu vai? Porque nós, quando somos formados em Angola, nós não vamos trabalhar só, é formado em Benguela, nós não vamos trabalhar só em Benguela. O Ministério, você pede a sua vaga e depois é inserido, por exemplo, no Mochico, que não fala um mundo. E depois? Exatamente. Não, a ideia não é só que seja só a língua muda, não é bem assim, não estamos a referir bem assim. É que as línguas nacionais sejam mais estimuladas, tal do jeito que é o inglês para nós. Okay. É muito mais fácil um profissional de saúde falar o inglês, porque temos essa cadeira, do que um profissional de saúde, de certa forma, falar um mundo. Mas, já que não temos, muitas das vezes, essas línguas ensinadas a nível dos nossos cursos, é necessário que, muitas das vezes, haja, de certa forma, um estímulo da parte, talvez, dos docentes em nos alertar no sentido de que, além de nesse caso, todo o conteúdo dado a nível das nossas universidades, é da nossa inteira responsabilidade em procurar mais do que, de certa forma, nos é dado. Okay. Então, se nós tivermos essa capacidade de temos que ser autodidatas, exatamente, sair dessa zona de conforto e ter que procurar mais coisas para aumentar a valência. Nesse caso aí, será que os alunos hoje em dia são mais preguiçosos?
em querer procurar valências? Espero Eu que a universidade tenha que dar eu tudo. acredito que até certo ponto porque atualmente está se implementando muitas tecnologias e de certa forma está nos tornar preguiçosos. Um dos exemplos talvez é o ChatGPT. É que nós não temos mais essa capacidade de desenvolver de certa forma ideias, porque tudo nós perguntamos ao ChatGPT, tudo. Por isso é que muitas das vezes, mesmo ao fazer as provas, eles têm tendência de ter telefone com eles, pesquisam e de certa forma dão uma resposta. Só que muitas das vezes dentro das nossas salas, né, eu que estou a entrar de certa forma. Isso é um bocadinho aquilo que o Dr. Márcio disse, né? Tentar repetir aquilo. Exatamente. E não ter uma autonomia. Exatamente. É porque de certa forma nós como estudante não estamos a ter a responsabilidade de entender o que na verdade nós somos ou qual é a nossa função dentro desse caso do campo da saúde, porque um profissional mal formado é um profissional, tem um ditado que é utilizado muito por um dos nossos professores que eu acho muito engraçado, é um profissional do arroz com feijão, é mesmo só fazer o arroz com feijão e ele come, ponto final, não consegue desenvolver ideias, nesse caso, para conseguir necessariamente prestar assistência no seu local de serviço ou no campo em que ele será posto. Muito bem, muito bem. Professor Márcio, na nossa mensagem final, para encerrarmos já o nosso programa, que linguagem pode fazer pela saúde? O que a linguagem realmente pode fazer para a saúde? Bom, penso que já algumas... De forma resumida, rápida, com mensagem final. A linguagem é o homem, né? A linguagem é o ser vivo, nós relacionamos-nos através da linguagem e é importante que essa linguagem, sobretudo para a saúde, seja organizada e gerida no contexto local. Falo muito do contexto local porque a língua, tanto saltando, não é, para a linguagem verbal, verbalizada, vocalizada, nós precisamos de desenvolver mais a nossa indústria da informação. A indústria do livro, o livro eletrónico, recursos linguísticos, recursos lexicográficos. Nós não temos dicionários, por exemplo, de especialidade, de iniciativa local, com particularidades linguísticas locais, de apoio à formação dos profissionais da saúde. Não é? Falamos no início do Cura Tudo, a propósito da botânica, como cura tudo, há outros tantos nomes e noutras tantas disciplinas auxiliares da medicina, não é? E isso, não estando tratado, passa sempre à margem. Portanto, a linguagem é um instrumento de trabalho. Este instrumento de trabalho não é só o português europeu, o português falado em Lisboa. Há também um português falado em Angola, nas mais diferentes localidades. Mas no contexto de ensino de aula, portanto, contexto de aula, nós temos alunos também de diferentes localidades. E professores também de diferentes localidades. A questão da língua é fundamental. Muito obrigado, professor Márcio. Professor Dr. Samuel Turino. É contigo que nós vamos encerrar, obrigado. Como formar cuidadores de vida com qualidade? Formar cuidadores de vida com qualidade, formar profissionais de saúde com qualidade, é termos a universidade apetrechada com infraestruturas de qualidade, com professores de qualidade, com profissionais técnicos de saúde de qualidade, pessoal técnico administrativo de qualidade, ou seja, todos os dispositivos didáticos, pedagógicos têm que estar integrados no sentido de trabalhar para a qualidade da formação. Muito bem. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do nosso tema. É importante ouvir, é importante formar e é importante comunicar. Muito obrigado a todos. Queria agradecer aos nossos convidados pela amabilidade de passar aqui pelo nosso podcast. Ali em casa, siga-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube
e, acima de tudo, venha conosco no próximo tempo. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado, não queria terminar. Oh, isso já tá...